Oi, meu nome é Flávio. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência como testemunho de Jeová, que eu não sou mais faz 14 anos, mas eu passei a maior parte da minha infância, da adolescência lá. E eu vi alguns vídeos recentemente falando sobre a experiência de algumas pessoas que passaram por isso também, que foram criadas dentro da religião. E acabou me inspirando a falar um pouquinho disso também, porque eu acho que a sensação que eu tive assistindo esses depoimentos de me sentir menos sozinho e de que a minha experiência não era tão solitária assim, eu gostaria de poder ajudar mais pessoas a sentirem isso. Eu fui criado numa família de testemunhos de Jeová. Uh, Meus pais, os dois, são a maior parte da família, toda a família do meu pai e uma boa parte da família da minha mãe. E isso eu já comento porque isso é importante, mas porque as testemunhas de Jeová, elas baseiam muito em o poder delas, em o quanto você é ligado com a sua família e o quanto você precisa da aprovação disso. Porque acho que essa é uma das doutrinas mais conhecidas deles. Se você não concorda, se você deixa de ser testemunho de Jeová depois que você já foi, todas as pessoas que continuam sendo testemunhas de Jeová são proibidas de falar com você. E você acaba ficando profundamente isolado se você não tem uma rede além da religião. E como alguém que cresceu lá dentro, é muito difícil você ser incentivado. Você não é incentivado a ter uma rede fora da religião. Você aprende aquilo como toda a sua vida precisa ser centralizada ali. Primeiro porque você precisa passar muito tempo envolvido com a organização. Eles chamam de organização, ou sociedade, ou tem vários nomes da própria religião para as pessoas lá de dentro que usam para se comunicar. Eu vou tentando explicar conforme vai acontecendo, conforme for falando. Mas enfim, você é incentivado desde muito cedo a se envolver com as questões da organização. Então você precisa colocar aquilo lá como prioridade. Você não pode se envolver com o mundo, como eles falam. Então, festas de aniversário, por um motivo que eles nunca conseguem explicar direito, é só porque não diz na Bíblia, ou quando fala na Bíblia não fala de um jeito positivo, você não pode participar. Então você passa a infância inteira sendo criança e não podendo ir em festa de aniversário, ou ficando do lado de fora da sala enquanto os coleguinhas estão no aniversário de alguém. O que pra mim não era muito pesado, assim, você acostuma com isso. Mas depois eu fui vendo que não tinha base nenhuma, em nenhum lugar na Bíblia fala claramente que isso não pode. É um exercício de esticar a lógica ao máximo que aguentam para conseguir convencer você que não pode. Mas você não pode questionar. Você não é estimulado a questionar. Enfim, então você já não pode se envolver muito com as pessoas. Você não é encorajado a ter amigos fora da organização. Você tem que se envolver com pessoas. Eles vivem batendo na tecla que mais associações estragam hábitos úteis. Isso é falado dia e noite lá dentro para você não ter amigos fora. Para você se envolver só com pessoas que sejam teocráticas, que se envolvam com a religião profundamente e que você se dedique àquilo. Sem contar que já tem uma carga horária muito alta. Você precisa ir a várias reuniões, você precisa fazer o serviço de campo, que é como eles chamam, ir de casa em casa, bater na porta, falar com as pessoas. Que não é uma coisa casual, assim, você tem que fazer, você é cobrado para fazer, você entrega um relatório todos os meses com quantas horas você conversou com pessoas, quantas revistas você conseguiu deixar com as pessoas, quantas pessoas aceitaram que você voltasse. Então você é muito cobrado a dar esses resultados. Você precisa falar com o máximo de pessoas possível, sempre pressionando. Questione suas crenças, questione a sua religião, fale com o seu... confira, veja, o que você acredita aqui sendo católico, a Bíblia diz que não é verdade. Então, para uma igreja que não aceita questionamentos, eles exigem muito questionamento das outras pessoas. Então você passa muito tempo lá dentro. Você vai falar com as pessoas, você tem... Eu não sei se ainda tem esse nome, mas quando eu estava lá dentro, existia uma coisa chamada Escola do Ministério Teocrático, que você tinha que toda semana participar, assistindo, estudando os tópicos, e era basicamente um curso de oratória. Você era treinado para falar com pessoas.
O que eu achava muito legal também, porque me ajudou muito a me dar bem na escola, a desenvolver um discurso, a aprender como estruturar uma fala, como pesquisar alguma coisa para convencer alguém, o que foi muito bacana. Mas você, junto com isso, tem uma marretada sempre de questões bíblicas que você precisa decorar, textos bíblicos que você precisa saber, você precisa navegar a Bíblia muito para seguir determinados argumentos. Então você sempre é encorajado a ir lá na frente, você é designado, na verdade. De tempos em tempos eles te chamam, você vai ter que ir lá na frente de todo mundo e vai ter que falar para as pessoas sobre esse tema, por 5 minutos. Você vai ter que usar esses textos bíblicos e convencer todo mundo. Você não pode ser tímido, você é treinado bastante para falar o máximo possível sobre a religião e para você não ter medo, assim, serve para você estar treinado para isso. Aí junto com isso tem todo um treinamento com base na Bíblia, você escuta discursos, você tem todo, você está sempre envolvido com aquilo. E você aprende que isso é a única maneira, assim, isso é uma filosofia importante das Testemunhas de Jeová. A única maneira de ser salvo é se você for um deles. A não ser que você nunca tenha ouvido falar. Se você ouviu falar das Testemunhas de Jeová, teve uma chance de conhecer a verdade, como eles dizem, e você não quis, você vai morrer. Você não vai para o inferno, eles não acreditam no inferno, mas você vai morrer. Isso da morte, eles acreditam que vai vir um Armagedon e que Deus vai destruir tudo. E isso, quando você é criança e você está lá dentro, você... Eu lembro de estar na educação física e ficar observando os colegas de escola, 5 ou 7 anos de idade, e achar, nossa, bem que o Armagedon podia vir agora e matar todo mundo. Porque você desenvolve um senso de que você é superior aos outros, porque você conhece a verdade, que é assim que eles se referem, você está na verdade, você saiu da verdade para se referir da religião. Então a linguagem é muito pesada. A linguagem é muito pesada sempre. A organização de Jeová, o Armagedon, a sociedade Torre de Vigia. Torre de Vigia, eu acho isso um absurdo, assim. É muito para assustar as pessoas, parece, para ter medo. Existe alguém te vigiando, você está sendo cobrado, e qualquer coisa que você faça errado disso, você vai ser eliminado desse lugar. E aí, de novo, se você é eliminado, sua família para de falar contigo. A sua família, seus amigos, tua vida era aquele lugar. E eles falam muito sobre como isso é uma provisão de amor. De que você, se você continua agindo normalmente com uma pessoa que abandonou Deus, você tá, ela não vai sentir o amor de Deus. É uma lógica bizarra, mas quando você está lá dentro, eles te convencem que isso é verdade. Você precisa cortar contato com seus filhos, ou com sua mãe, seu pai, se eles não forem mais testemunhas de Jeová, porque sentindo falta da organização que eles vão voltar. Eles vão ver como fazer a benta lá dentro e eles voltam. Então é o que me faz acreditar que é uma seita. Você não pode nunca sair dali. Se você sai dali, você é banido, você perde acesso à sua família, você perde acesso a todas as pessoas que você tinha lá dentro. E outra coisa que me faz acreditar, ter certeza que é uma seita, é que assim, você tem que ir de casa em casa falar com as pessoas sobre falar sobre a Bíblia, mas você não pode escutar uma pessoa de outra religião. Você não pode escutar, você não pode se expor. Se você recebe um livro de presente de uma pessoa, principalmente se ela for espírita, você vai lá e joga fogo, bota fogo no livro. Você não pode ter contato com esse material. E isso, desde a época que eu estava lá, era muito estranho para mim. Porque como que você vai acreditar que aquilo é verdade se você não tem nem como olhar para o lado? Mas, de novo, a manipulação lá é tão forte que você acredita que o perigo da apostasia, que é tipo, o pior pecado do mundo, que esse é um perigo muito grande e você não pode nem olhar para fora, você não pode nem olhar para o lado. E eu lembro que minha transgressão de adolescente era tipo pegar o jornal e olhar horóscopo rapidinho assim, sem ninguém ver, e olhar, tipo, fiz uma coisa proibida. E depois eu me sentia mal ainda. Porque assim, tudo se você deixa uma outra pessoa, ou se você pecou e você não confessa isso para um ancião, que é um dos responsáveis principais
da região, você não está sendo sincero com Jeová. Se você vê outra pessoa pecar ou fica sabendo de alguma coisa e você não vai dizer, você também está cometendo um erro contra Jeová. E você não quer ter um erro contra Jeová, porque qualquer hora pode vir o Armagedon. Isso é outra coisa que eles sempre falam. Qualquer momento pode aparecer o fim do mundo e Jesus volta e acaba tudo. E ai de você se você estiver em pecado naquele momento, porque não vai dar para se arrepender. É aquela hora que conta. Fez um monte de merda na vida, mas veio o Armagedon, você estava sendo testemunho de Jeová, se arrependeu? De boa. Agora, se você foi testemunho de Jeová a vida inteira e foi bater uma punheta na hora do Armagedon, ferrou. Ali você vai ser condenado à morte. Assim, não vai ter um peso. É aquele momento que conta. Isso também coloca uma pressão. Como é que o tempo todo você está tentando se punir e se corrigir e fazer o máximo possível para estar dentro do que eles esperam de uma testemunha de Jeová? E eu acreditava sinceramente naquilo. Assim, eu não acredito que são pessoas ruins que estão lá. Eu acho que é uma instituição meio podre, que reforça o que ela tem de pior. Mas as pessoas que estão lá, eu realmente acho que são sinceras e que elas acreditam naquilo e que elas fazem o melhor, sabe? Eles criam um clima de amizade, que só existe amor ali. Se você sai daquilo, você perde a proteção de Jeová e você nunca mais vai ser amado e você vai... Assim, eles fazem uma imagem de que o mundo e os mundanos, que é qualquer pessoa que não é testemunha de Jeová, são as piores pessoas do mundo. Você sai dali, você vai cair na droga e na prostituição e no assassinato e no crime. Assim. Não existe meio termo. Assim, eu acho que até hoje eu estaria lá dentro se não tivesse acontecido uma coisa comigo muito... que me obrigou a sair, de certa forma. Eu sou homossexual, eu não teria como continuar lá dentro. E adolescente, ter desejo sexual, principalmente ter um desejo homossexual, era o pior pecado do mundo. Eu me sentia terrivelmente mal. Eu tentava passar muito tempo sem ter pensamentos, de repente tinha, ou me masturbava pensando em... Nossa! Eu ficava muito mal. Pegava a Bíblia, orava, fazia o possível para que Deus me perdoasse, para que eu não precisasse contar isso para ninguém. Eu tinha muita vergonha de mim. E era um esforço, era um grande esforço, o tempo todo. Só que aí com o tempo você vai conhecendo o mundo de verdade, você vai conhecendo pessoas e lendo livros e vendo, pera, o mundo é maior do que isso, o mundo não é só essa associação, não são só esse grupinho pequeno no mundo que contém a verdade de tudo, tem muita coisa lá fora. Eu era muito curioso e eu me botei no lugar de ver o que tinha lá fora. Caí em pecado nesse sentido, mas eu fui ver o que tinha. E aí aos poucos os meus olhos foram abrindo, assim, mas não foi um processo rápido. Eu não tive um momento que eu falei, caramba, isso aqui não é a verdade. Não foi pelo dogma que eu saí de lá, foi porque não fazia mais sentido, o mundo era muito maior do que aquilo. Aí a única coisa que me prenderia lá era a minha família. Porque se eu saísse dali, eu ia perder toda a minha família. O pretexto que eu tinha era de sair dali era talvez fazer uma faculdade em outra cidade. Se eu conseguisse sair dali, ir para outra cidade, fazer uma faculdade, eu conseguiria me libertar. Eu conseguiria ter uma vida longe da minha família, longe das exigências da religião, e eu ia conseguir me salvar dali. Aí entra outro problema. Você é profundamente desencorajado a fazer faculdade. Se você acha importante fazer um ensino superior, alguma coisa assim, as pessoas vão te chamar para uma sala. Se você fala abertamente disso, você pode ser chamado até para uma comissão judicativa, se não me engano, que eles falam, que eles vão te julgar, literalmente, dar um julgamento sobre a tua atitude e dizer se isso é de Deus ou não. E é muito mal visto você querer estudar alguma coisa fora. A questão é que na época eu já trabalhava, eu consegui uma bolsa de estudos, na época até já tinha me assumido para minha família, eu já não estava mais ali dentro, eu só era obrigado a ir.
Então eu nunca fui desassociado oficialmente, eu nunca entrei nesse estado de pessoas que precisam ser banidas. Meus pais guardaram o segredo para eles, do que eu contei para eles, eles não foram contar para os anciãos, como seria esperado. E eu saí de lá. Eu consegui uma bolsa de estudos em outra cidade, apesar de tudo que foi julgado, tudo que eu ouvi dizer que não podia fazer aquilo, e vim estudar. E a partir dali a minha vida não foi mais a mesma. A partir dali eu construí a minha vida de outra forma. Eu vi um mundo maior. O meu irmão não teve a mesma sorte. O meu irmão mais velho foi desassociado e várias vezes eu vi ele sendo ignorado pela família. Ele foi desassociado porque ele tinha uma namorada, ele transou fora do casamento. E aí, no momento de crise de consciência, ele foi lá e contou, e falaram pra ele: poxa vida, não pode, vai embora. E aí ele foi proibido de falar com toda a família por causa disso, porque você tem que agir dentro dessa caixinha, senão você vai ser punido. Isso era terrível, isso era muito pesado, assim. Eu via meu irmão entrar numa depressão terrível, me falar sobre suicídio e pensar muito em suicídio. E ele tentava voltar, daí ele não conseguia ficar lá dentro, saía de novo e era ostracizado mais uma vez, era muito difícil. Os meus pais foram muito punidos por causa disso. Meu pai nunca teve os privilégios que eles chamam lá dentro, porque quem é que vai, né? Não dá pra recompensar uma pessoa com um cargo de confiança ou com uma importância na congregação se essa pessoa tem 2 filhos que se desviaram. E eu vejo como meus pais fizeram o possível para manter algum contato com meu irmão, para manter contato comigo. Eles pagaram um preço muito alto, porque eles não conseguiram se isolar completamente dos filhos. E isso era muito difícil. Eu sei que tem alguns estudos científicos que falam que você está em ambientes de muita pressão ou de muito julgamento por longo tempo causam sintomas de estresse pós-traumático a longo prazo. Tanto como se você tivesse ido para guerras. E eu sinto que acontece esse tipo de coisa com quem está numa religião como essa, porque você não pode... Você passa tanto tempo vivendo só aquilo, tentando só fazer o que é aprovado, tentando acreditar naquilo, e você não consegue, você começa a sentir que você é a pior pessoa do mundo. Eu lembro comigo, assim, que meu pai às vezes era chamado porque eu andava muito com meninas. E isso precisava ser julgado, isso precisava ser repreendido. E nem falavam comigo. Comigo uma vez falavam algumas vezes comigo, eu lembro de 2 vezes que falavam comigo, porque eu caminhava estranho. Eu caminhava de um jeito afetado. E não era nem por ser homossexual, sabe? Era porque eu tinha um problema na coluna que até hoje eu acabo tendo que fazer fisioterapia, porque eu andava reto, eu tentava andar reto, eu fazia o possível para tentar andar do jeito certo. Literalmente andar, minha postura era errada. Porque nada ali é suficiente, nunca vai ser suficiente, você nunca vai conseguir estar no padrão esperado. Você sempre vai estar se sentindo mal e sempre vai estar ali fazendo o possível para contribuir financeiramente com a organização, para dar o máximo possível do seu trabalho para a organização, porque você precisa daquilo para que Deus te dê a vida, porque senão você vai ser... ou você vai morrer, ou você não vai conseguir estar na igreja, e, né, na religião, na organização que eles falam, ou você não vai conseguir estar ali. E se você está ali, você perde a sua vida hoje, né? Sua família não fala contigo. E até hoje para mim é muito difícil, a autocobrança é muito forte, eu preciso me lembrar que as pessoas vão gostar de mim se eu não for perfeito. Para gravar esse vídeo foi difícil porque a iluminação não é perfeita, minha cara, meu cabelo, sabe? O tempo todo você está fazendo o possível para ser o mais apropriado possível, para que alguém goste de você. Porque Deus só vai gostar se você for perfeito. A perfeição é a mira da linha, sabe? E de novo, as pessoas fazem o possível, elas tentam fazer aquilo por amor, elas querem isso, elas querem ser amadas pela organização, sabe? Elas só querem ter valor. E a organização, ela te tira de todo esse valor se você não fazer tudo o que eles querem. E se você não faz o que eles querem, eles tiram o seu valor para sua família. Eles falam que sua vida não tem valor para Deus.
E isso é profundamente pesado. A parte da minha família que ainda fala comigo, provavelmente depois desse vídeo não vai falar mais. Tios, tias, porque não pode. Eu não vou nem poder ver o vídeo, vão saber que eu fiz e não vão poder mais falar comigo, não vão poder clicar para ver o que eu estou falando. Por mais que eu ame eles, porque se eles olharem qualquer conteúdo que é de fora da religião, eles estão em pecado. Não pode, é proibido. É proibido questionar. Você só pode procurar dentro das publicações deles, você não pode ler um livro de fora, você não pode expressar essas dúvidas abertamente, você não pode ser nada além de uma testemunha de Jeová. E para mim foi muito importante provar para mim mesmo que eu podia ser algo além de uma testemunha de Jeová. E eu acho que se você está numa situação parecida, você não precisa se sentir tão sozinho assim. Tem mais pessoas como você na sua situação, tem mais pessoas que também se sentem presas, mas você pode fazer esse movimento, você pode questionar. Se você é testemunho de Jeová e está assistindo esse vídeo, se permita cometer um pecado e ir ler. Procura no Google problemas com a testemunha de Jeová, procura sobre o acobertamento de questões de pedofilia que aconteceram em muitos lugares, pesquisa sobre a queda de Jerusalém em 1914, pesquisa sobre por que a história do aniversário é tão imposta, pesquisa a história, pesquisa o envolvimento dessa religião com outras pessoas, pesquisa para onde vai o dinheiro, pesquisa, vai ver alguma fonte fora, se dê uma chance de questionar e não ache que é Satanás te testando. Acredite que você tem a chance de ser amado por Deus se você se permitir pensar fora do que te mandaram. Deus não é uma organização. Eu nunca mais consegui acreditar numa religião de novo. Eu não sei se existe uma verdade. Mas eu sei que eu não consigo acreditar mais em alguém me falando que uma coisa é a verdade. Eu preciso saber, eu preciso estudar. E eu recomendo muito que você faça o mesmo. Você não está sozinho. Pode me mandar mensagem. Se eu não conseguir responder, eu vou tentar. Se eu não conseguir responder, procure outras pessoas, veja nos comentários, conta a sua história. Mas não se sinta sozinho. Não permita que a sua vida seja comandada por uma organização. Existe amor fora dali também. Pode confiar.